Quero falar agora sobre o Corinthians, que tem negociações com Eric Lamela. Certamente você já ouviu falar desse atacante argentino, ponta, que pertence ao Sevilha, tem só mais alguns meses de contrato, o vínculo vence em junho. E o jornalista Uriel Yuch, que é argentino, afirmou que o Corinthians já fez a primeira proposta. Oferta de 3 anos de contrato, ele assinaria um pré-contrato agora e se mudaria para o Brasil a partir de julho. Jogador que pertence ao Sevilha, temporada ruim. 18 partidas, 2 gols e uma assistência de longe. A pior temporada dele desde que se mudou para o futebol europeu. Atleta revelado no River Plate, que passou teve uma passagem muito longa no Tottenham, uma passagem um pouco mais curta na Roma e está na sua terceira temporada no Sevilha. Também de acordo com o Uriel, a ideia do atleta nesse momento é continuar na Europa. O Lamela tem como prioridade a permanência no futebol europeu. Se não tiver propostas bacanas, ele não vê com maus olhos o retorno ao futebol sul-americano. Perguntei para uma fonte corintiana, essa pessoa admitiu que o Lamela interessa. Faz parte dos planos, também já havia contado para vocês que Eric Pulga, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Ceará, é outro nome na pauta. Corinthians pensando em reforços de velocidade para metade do ano. Só para completar sobre o Timão, se tem gente podendo chegar, tem gente que pode sair. O Wesley, que teve uma primeira proposta do West Ham recusada, oferta de 15 milhões de euros ou 82 milhões de reais. A ESPN trouxe a notícia de que o West Ham apareceu com uma nova oferta, 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, num total de 98 milhões de reais. A tendência é que o presidente Augusto Melo volte a recusar essa proposta, até porque ele espera uma oferta de 25 milhões de euros de um clube alemão, cujo nome ainda não foi revelado. Wesley, que fez 2 gols, um golaço na vitória por 3-0 contra o Fluminense nesse domingo. Só para completar sobre o Timão, também surgiu nas últimas horas a especulação de que Marcelo Herrera, lateral direito de 25 anos do River Plate, interessa, jogador avaliado em 1,5 milhão de euros. Ainda estou tentando buscar a confirmação desse negócio. Beleza? Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago informações exclusivas em relação a Lamela. Existe interesse do Corinthians? Existe alguma negociação? Ou o Corinthians não quer mais o argentino? Vou te contar essa história. Lembra que eu trouxe com exclusividade em fevereiro o interesse, mas eu tenho atualizações exclusivas do caso Lamela e também com exclusividade mais bastidores da proposta que o Corinthians recebeu em relação ao Wesley. Vou falar os planos do Timão e tudo que pode acontecer até o meio deste ano. Vamos também falar sobre os bastidores de Cássio no banco de reservas. Como foi? Vou te contar também nesse blend que ainda tem Coronado, titular do Corinthians, na quarta-feira na Copa do Brasil. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista de 19 anos e criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Primeiro, neste jogo de quarta-feira, Corinthians enfrenta o América de Natal, lá no Rio Grande do Norte, pela Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil, já está valendo aí vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida e volta, tá? Enfim, já não tem mais aquele jogo único. Corinthians não contará com o Rodrigo Garro, o argentino, você lembra, ele foi expulso de forma injusta no jogo contra o São Bernardo, quando o Corinthians eliminou o time do ABC e ficou com a vaga para a terceira fase. Quem deve ser o substituto de Rodrigo Garro? Informação que eu tenho, o Corinthians está trabalhando bastante para que o Coronado tenha condições de jogo e assuma essa vaga. Vamos ver se o Coronado corresponde, mas o que me passaram é que o trabalho foi feito exatamente visando esse jogo, que o Corinthians não teria o Rodrigo Garro. O Corinthians não quis acelerar ou apressar a volta dele, lembrando que o Corinthians já sabia, claro, que não teria o Garro na Copa do Brasil e não tem outro meio, ou vai voltar com o Matheus Araújo, enfim, ou então teria que jogar com 2 volantes por dentro, com o Fausto Vera, junto com o Bidon, o Paulinho. O Corinthians quer apostar no Coronado. Agora a gente vai ter que aguardar até quarta-feira, ou pelo menos até esta terça-feira, para saber se o Coronado correspondeu às expectativas e vai para o jogo. Caso o Coronado jogue, o Corinthians vai a campo com Carlos Miguel, Fagner, praticamente o mesmo time, né? Que entrou em campo contra o Fluminense, só com a entrada do Coronado. Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo Ranieri entre as linhas, por dentro o Bidon com o Coronado, abertos o Mosquito e o Wesley, lá na frente o Romero, tá? O Romerão da massa. Gostou desse time? Acredita que o Coronado pode voltar? Comenta aqui embaixo e vamos seguir falando muito do Coringão. Não esquece o like. E os bastidores, hein? Do Cássio no banco de reservas, da escalação do Carlos Miguel. Meu Deus do céu, hein? Como é que foi esse primeiro
jogo, né, do Cássio no banco de reservas, né, com a camisa do Corinthians. Há muito tempo que a gente não via, né? A gente viu lá atrás, na época do Tite ainda, né, com o Walter. Enfim, o André Hernan, meu amigo, cedeu algumas imagens para mim, porque eles estavam ontem lá na Neoquímica Arena no gramado. Ó. Dá uma olhada só como o Cássio é um cara de grupo. Olha só. Aí, ó, você vê o Cássio batendo palma e comemorando, né, o gol do Wesley, tá? Um dos gols aí do Wesley na partida. E olha só que cena legal essa, ó, bem bacana. O Cássio, né, indo cumprimentar o Carlos Miguel, batendo um papo com ele. Isso é final de primeiro tempo, tá? E eles vão pro vestiário juntos ali, o Cássio e o Carlos Miguel, né? O Cássio é um cara de grupo, né? Não vai dar problemas pro Corinthians no banco de reservas. Acho que esse banco foi bom para ele. Vai ser bom para ele, bom para o Corinthians. Enfim, quem sabe ele possa voltar um dia ainda a ser titular do gol do Corinthians, e torcemos também pelo Carlos Miguel. Informação que no vestiário foi a mesma coisa, um cara que incentivou, ajudou muito no ambiente ontem. O Cássio nunca deu trabalho, né? Sempre pôs a cara a tapa, enfim, diferente até de outros líderes do elenco. O Cássio sempre estava ali para dar explicações das derrotas do Corinthians. Enfim, estava na cara que ele ia realmente reagir dessa forma. E a torcida aplaudiu bastante o Cássio ontem. Claro que tem aquilo que o Antônio Oliveira falou, né? Que é o mesmo cara aqui que é o Cássio fora do time, é o mesmo que fica com dó também do ídolo na reserva. Enfim, mas a torcida, para mim, fez o mínimo ali, né? E ovacionar, né, o nosso querido Cássio, tá? Comenta aqui embaixo aí o Cássio nos bastidores, e vamos agora falar muito do mercado da bola nesse blend. Falando agora de Wesley, hein, gente? O Wesley ontem brilhou com a camisa do Corinthians, marcando 2 belos gols. Um deles, um golaço, né? Ele deixa o Manuel no chão, deixa o Felipe Melo no chão, que tá... Falaram que o Felipe Melo agora tá passando por Alasca, né? Vamos ver até onde ele vai, né? Mas não parou de escorregar ainda. E o Wesley, fazendo golaço, tá na mira do futebol europeu. Confirmei com uma fonte agora, né, importante no Corinthians, que a proposta de 15 milhões chegou, não era só uma sondagem. Chegou uma proposta de 15 milhões do West Ham da Inglaterra, com mais alguns gatilhos aí, podendo chegar até 18 milhões de reais. Atualizações, informações que eu tenho, né? Essa informação é da ESPN, tá? Do meu amigo Pedro Ivo, que a proposta está chegando a 18, né, milhões de euros, tá? E é bom lembrar que isso aí vai dar 15 milhões de euros, 82 milhões, né? Mais 3 milhões de euros, mais 16 milhões, chegando aí, né, a 100 milhões de reais, uma proposta pelo Wesley, tá? Essa informação da ESPN que eu confirmei, verdadeira. Agora a informação que eu apurei minha, tá? Dentro do Corinthians. O Corinthians tem a seguinte visão em relação ao Wesley. Para o Corinthians ele não está à venda. É um jogador que está em extrema evolução, um jogador que é muito bom. Avaliação de dentro do Corinthians, que é um grande jogador que não está à venda. Claro que a gente está valorizando muito, né, aquilo que é o seu patrimônio. Vai ser vendido por quanto? Primeiro, não está à venda, mas eu perguntei se chegar uma grande proposta, tá? É claro que me falaram também que o Corinthians está precisando de bastante grana, está precisando de dinheiro, mas não quer vender. Aí eu falei, aquela posição do Corinthians de 50 milhões de euros ainda é válida? Quando só vende por 50 milhões de euros? Não é mais. O Corinthians aceita vender por menos, tá? Foi isso que me passaram. Eu perguntei por quanto, mais ou menos, e a resposta foi, vai depender do Wesley manter o seu rendimento. E é uma resposta muito lúcida, né, dessa minha fonte no Corinthians. Por quê? Vai depender. Se o Wesley, por exemplo, repetir partidas como a de ontem, eu acho que dá para vender por mais de 30 milhões de euros. Se o Wesley cair de rendimento e voltar, né, a ser um jogador irregular, enfim, tanto que chegou, isso aqui não é só uma opinião minha, tá? Ele chegou aí para o banco de reservas. Aí 20 milhões, né, talvez já vai ser muito, 20, enfim, um pouquinho mais. Mas se continuar com um grande rendimento de ontem, por exemplo, né, que voltou a jogar bola ontem, né, fazia tempo que ele não jogava, e em grande estilo, mais de 30. Então, é uma resposta muito lúcida, realmente, né, vai depender do rendimento do Wesley nos próximos jogos. Você acha que o Wesley vai manter esse rendimento de ontem? Vai ser vendido por 30 milhões de euros? O Corinthians não vai vender ele de jeito nenhum? Ou vende por 20, por exemplo? Interessante, é uma boa discussão, eu quero a sua opinião. No Café da Fiel nós vamos falar mais sobre isso, mas eu quero a sua opinião no vídeo aqui embaixo. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Encerrando esse vídeo agora para falar do Lamela, hein? Lembrando, meus amigos, eu não vou deixar quieto, né, porque eu tenho muito hater, mas graças a Deus tenho muito mais seguidores fiéis. Muita gente falando do Lamela hoje, eu dei essa informação simplesmente sozinho em fevereiro, tá? Tá aqui, ó, a prova, né, do crime, olha aí, o Corinthians, né, com o interesse no Lamela há 2 meses, em fevereiro, eu trouxe essa informação que o Corinthians tinha interesse e estudava fazer uma proposta, tá? Tanto no blend de informações, como também no Café da Fiel. Eu tô colocando isso daí porque a gente está pensando em fazer um quadro Profecias do Carvalho, aquilo que a gente sempre acerta, né? Porque é interessante, isso é bom para o nosso trabalho, né? É credibilidade, porque eu dei sozinho essa informação na época, falaram, Sammy, só você deu isso, aí fontes da sua cabeça. Tá aí, todo mundo dando agora. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece?
O Corinthians, vou trazer atualizações, tá, para vocês desse caso do Lamela. Conversei com fontes importantes, vou até tirar o meu óculos aqui, tá? Com fontes importantes sobre o assunto e vou trazer para vocês o que eu apurei sobre o Lamela. O Corinthians tem interesse no Lamela? Sim ou não? O Corinthians teve interesse? Sim, jogador de 32 anos, que tem contrato até o meio do ano, graças a Deus, que tem contrato até o meio do ano, tá? O Lamela com... Tava um barulho aqui, gente, tô gravando aqui, a minha bateria ia descarregar. Tem contrato até o meio do ano com o Sevilha da Espanha, tá? Até o meio do ano com o Sevilha da Espanha. E tinha esse interesse do Corinthians que eu trouxe com exclusividade para vocês em fevereiro. Mas a gente, muitas vezes, está à frente aí na notícia, né? Eu vou trazer a informação para vocês. O Corinthians não tem mais interesse no Lamela, tá? Não existe mais o interesse do Corinthians no argentino. Por que não existe mais o interesse? Samir, estava no radar sim, como você sabe, mas não está mais. O histórico de lesões é muito grande. O Corinthians fez um estudo, tá? Em relação ao Lamela. Excelente jogador, joga tanto na meia quanto na ponta, mas é inconstante. Esse não vem e não tem proposta, tá? Aliás, eu trouxe a informação que o Corinthians tinha, né, monitorado o jogador, estava estudando fazer uma proposta. Essa proposta, estão falando de 3 anos, nunca existiu, tá? Pode esquecer isso aí, porque aqui a informação é na temperatura certa. O Corinthians, inclusive, tem até um histórico aqui de lesões, eu não posso mostrar isso para vocês, um material, com alguns pontos, né? Pontinho aqui, pontinho ali, enfim. Um estudo que o Corinthians fez no Lamela, das lesões dele marcada no corpo, com uma imagem dele, só para você ter ideia como a gente tem a informação. Lesão muscular, 27 de fevereiro até 10 de março, olha só, não posso mostrar isso porque é um documento particular, mas está aqui os números colocados, panturrilha, não sei, lesão muscular, enfim, o Corinthians fez um estudo profundo, tá? Porque o Corinthians realmente tinha interesse no Lamela, como eu trouxe para vocês em fevereiro, mas agora não há mais o interesse no argentino de 32 anos por conta do histórico de lesões. Como jogador não havia, sim, né, interesse no atleta. Essa é a informação. Para quem não queria o Lamela, acho que seria mais um jogador de acima de 30, que podia se machucar, receber um grande salário e ficar encostado, vai comemorar essa informação exclusiva minha, tá? Aliás, eu já havia trazido com exclusividade o interesse dele em fevereiro. Então vocês sabem que eu não brinco, estou sempre bem informado do Coringão e estou trazendo em primeira mão que o Corinthians desistiu, não vai fazer proposta por ele. E, além disso, né, você que queria o Lamela vai ficar um pouco triste, claro, tá? Fala fiel, antes do vídeo se inscreva no canal SCCP Notícias para não perder nada. Corinthians chega a Natal para jogo da Copa do Brasil, veja relacionados. Na noite de terça-feira, a equipe do Corinthians chegou a Natal, no Rio Grande do Norte, para enfrentar o América de Natal na quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, na Arena das Dunas, em um jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Corinthians não contará com o comando de Antônio Oliveira, que está suspenso devido à expulsão no jogo contra o São Bernardo, na etapa anterior do campeonato. Da mesma forma, o meia argentino Rodrigo Garro também estará ausente. Além disso, mais 2 jogadores estarão ausentes devido a lesões, o defensor Gustavo Henrique, o lateral Diego Palacios, o meio-campista Igor Coronado e os atacantes Pedro Henrique e Yuri Alberto. O clube ainda não informou a expectativa de retorno desses atletas. Não relacionado para o jogo contra o Fluminense, o defensor Raul Gustavo acompanhou a equipe em viagem e está disponível. Já o meio-campista Igor Coronado continua fora do time como desfalque. Todas as ausências também são incertezas para o próximo final de semana. No sábado, às 16 horas, horário de Brasília, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Na provável formação do Corinthians, podemos ver Carlos Miguel, Mateuzinho, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, Breno Bidon e Fausto Vera, Paulinho, Gustavo Mosquito, Pedro Raul, Wesley e Romero. Esse foi o vídeo fiel, inscreva-se no canal e vai Corinthians!